Ela brilhou com mais intensidade ainda. Era como se um relâmpago e um trovão ou uma explosão saíssem de dentro dela. Eles, então, removeram suas mãos, e um belo som de música ou canto veio dela. Segure-a, disse meu pai. Ana, Jesus disse, deixe-me ajudá-la. Ele veio do meu lado direito e colocou a mão na minha mão. Juntos, estendemos as mãos para a espada. Ela pulou na minha mão. Jesus sorriu para mim. Você pode empunhar a espada, porque nós somos um. Esta espada é revestida na parte externa, mas também está escondida dentro da mão e da boca. De repente, a espada se tornou uma caneta de pena vermelha e um tinteiro cheio de tinta dourada. Jesus continuou: o Espírito Santo escreve para o Pai. O Espírito Santo está sempre procedendo, nunca iniciando. Ana. Água pura, pura, com pinceladas de fogo começou a fluir da pena. Ele escreve para mim e para o bem do reino. A caneta tinteiro transformou-se novamente em espada. Jesus continuou: com a espada, não de homem, as cadeias serão cortadas em pedaços e as barras de ferro cortadas. Jachim e Boaz, meu pai falou. Jachim e Boaz irão com você agora, disse, referindo-se aos dois querubins. Eles guardam a espada. Eles são muito poderosos e muito amorosos. Eles serão seus amigos. Ele abordou os querubins. Guardem-na bem. Eles curvaram-se, em seguida, viraram-se e inclinaram-se novamente. Seus corpos tinham duas frentes e não tinham costas. Então meu pai falou novamente: agora, Ana, o manto. O manto do lado esquerdo do pai, de onde o Espírito Santo tinha falado, saiu um manto cintilante que pairava no ar. Jachim e Boaz se moveram para ficar cada um de um lado. O manto era visível e invisível, como uma teia de aranha, com milhares de luzes dentro dele. O material era como fôlego, mas fôlego cheio de luz viva. Public 94. O manto que você usará, meu pai disse, apontando o manto. O turbilhão enfiei a espada na bainha, a fim de colocar o manto. Eu esperava que Jachim e Boaz me ajudassem, mas em vez disso, houve um turbilhão enorme agitado diante do trono. A peça rodou para dentro do redemoinho. Os anjos no alto juntaram-se com ele, voando dentro do redemoinho, ao redor. O Espírito Santo concede seu próprio manto, meu pai disse. Enquanto o manto começou a cair, houve um raio dentro dele. A luz mudou e pulsava em torno dele, e o Espírito Santo começou a anunciar através do canto dos anjos, canção do Espírito Santo, que o escovar de asas dos anjos nunca seguem os olhos daqueles que vêm além do véu a olhar para o paraíso. Contemplar, contemplar o aro de ouro, contemplar as ruas de ouro, contemplar todas as coisas criadas no passado para aquele que é novo, embora ancião de dias. Sempre ancião e sempre novo, ancião de dias é ele. Com o infinito nas mãos, ilumina eternamente. Deus misericordioso, aquele que é bom, Deus misericordioso de poder, a vida é como um rio que flui do teu trono para aqueles que saem da noite. Que os querubins temam os serafins, louvem como aqueles que vêm além do véu, sobre ele há gozo perene. Contemplar, olhar no passado aro de ouro, olhar nas passadas ruas de ouro, olhar sobre todas as coisas criadas no passado. Public 95. Para o ancião e sempre novo. À medida que o manto se aproximou do mar de vidro, o que parecia ser eletricidade foi pipocando em arcos dentro da capa, as cores foram ondulando dentro dela como a mudança de cores de um certo tipo de água viva no oceano.
Os dois querubins deram um passo para o lado para dar espaço para o manto. Ele foi suspenso no ar na minha frente. O que eu faço? Eu perguntei. Espere, Ana, meu pai disse. Houve silêncio no céu. Era como se todos tivessem prendido a respiração. Todos na sala do trono estavam em silêncio. Gradualmente, com uma brisa suave, agradável, a peça se moveu para mim. Eu estendi meus braços como se alguém fosse me ajudar a colocar um casaco. O manto era brilhante. Era como respirar. Quando eu coloquei-o, no entanto, percebi que me tornei transparente, invisível em certas áreas. As únicas partes de mim que poderiam ser vistas eram minhas mãos, meus pés, e minha cabeça. Antes que eu pudesse pensar sobre isso ainda mais, Jesus me disse: Ana, pegue estes. O que são? Eu perguntei. Os sapatos porpoise, disse ele. Eu achava que esta era uma brincadeira com a palavra propósito, mas eu não sabia por quê. Eu olhei para eles. Eles também eram em estilo gossamer. Tinham um laço na frente como sapatos de cano longo que cobriam o tornozelo, mas não tinham solas. Eles não têm solas, eu disse. Jesus sorriu. Não, a divindade deve ser a expressão da alma. Ele parecia gostar do trocadilho. Estes sapatos mantêm seus pés nus, tocando o solo sagrado acima, mas a deixam injustificada para com a humanidade. Você vai ser invisível aos homens, mas íntima com Deus. Eles cobrem o tornozelo e o calcanhar também. A invisibilidade trabalhará a cruz em sua. Publique. 96. Vida até o ponto em que não haverá calcanhar exposto nem qualquer força exercida no homem natural será exibida. Sentei-me no mar de vidro, para colocá-los. Estes são os sapatos mais estranhos que eu já vi, disse eu. Sim, respondeu Jesus. Poucos querem usá-los. Eles estão fora de moda. Será que eles vão ficar no meu pé mesmo sem sola? Eu ri. Sim, a menos que você mesma os retire. Você pode expor a sua caminhada para a humanidade, mas não haverá vida nela. O verme da morte rastejará dentro e fora da exposição, Ana. Então ele perguntou: você consegue andar no fogo da invisibilidade sem que a humanidade lhe dê glória? Poucos vivem hoje que usarão estes sapatos, pois eles querem a sua glória da humanidade, em vez de recebê-la de Deus. Terminei de laçar os sapatos e levantei-me. O topo dos meus pés eram invisíveis. Senhor, eu perguntei a sério, eu serei capaz de fazer isso? Não, ele sorriu, mas eu farei, se você me permitir. Eu sondei seu rosto. Eu creio, eu disse suavemente. Ajuda a minha incredulidade. Uma chama ardente do amor. De repente, o trono se tornou uma coluna de fogo muito alta, rugindo mais alto do que qualquer fornalha na terra. Eu involuntariamente dei um passo para trás, pois o fogo parecia mais quente do que os fornos que derretem o minério de ferro em magma derretido. Ana, meu pai disse com uma voz de trovão, você pode viver dentro do fogo. Pai, eu disse, hesitante, eu não posso desejar experiências dolorosas, mas eu posso desejar por você. Dá-me a graça de desejar-te mais do que a própria vida. Publique. 97. Mãos enormes de fogo estenderam a mão para mim. Venha, disse. Engoli em seco, eu comecei a avançar lentamente. Jesus pegou minha mão. Eu irei com você, disse ele gravemente. De repente, quando Jesus pegou na minha mão, o meu desejo por meu pai cresceu com mais intensidade.
Comecei a chorar em meu desejo de mais dele, papai, 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 papai. Quando comecei a chamá-lo, era como se Deus se abrisse em um grande e silencioso clamor por fome de ter-me mais perto também. Era como se estivéssemos sendo instantaneamente sugados para ele. Estávamos em pé em meio a brasas que eram brancas do calor intenso. Eu também comecei a esquentar. A luz era tão brilhante que eu mal podia ver Jesus devido à glória dentro da neblina, ardente e branca. Os cometas de fogo em seguida, o fogo se assemelhou a grandes cometas flamejantes que começaram a bater-me de todos os lados. Dois atingiram os meus olhos e os meus olhos ficaram em chamas. À medida que esses mísseis de fogo assaltavam-me, meu pai começou a falar: o fogo da minha santidade, o fogo do meu amor, o fogo da minha compaixão, o fogo da minha sabedoria, o fogo do meu entendimento, o fogo do meu conhecimento, o fogo do meu zelo, o fogo da minha pureza, o fogo da minha misericórdia. Meus dedos foram para os meus lábios ardentes. Prudência, disse. Inspire. Eu inspirava no fogo. E fogo agora estava por fora e por dentro de mim. Os belos e terríveis olhos no meio das brasas de fogo, eu vi dois olhos enormes em chamas. Lindos, terríveis além de qualquer descrição. Os olhos olharam para mim. Eu não podia virar meus olhos para longe, eles eram incríveis em beleza e terríveis em maravilha. Seus olhos são lindos, disse eu. Eu gostaria de ver como você vê. Publique. 98. Fixe seu olhar sobre mim, disse ele, e seus olhos entraram nos meus e depois voltaram novamente. Eu continuei a olhar e queimar até que eu senti como se meus olhos fossem queimados por fora em suas bases. Ele falou: deixe-me ver através de seus olhos. Deixe meu coração olhar com misericórdia para meus filhos e sobre os perdidos. Deixe meus lábios falarem. Um amor apaixonado e que tudo consome brotou dentro de mim. Faça-me uma chama ardente de amor por ti, gritei do fundo do meu ser. O Senhor, em sua glória de repente, Jesus estava em pé bem na minha frente dentro das brasas de fogo. Luz, branca e brilhante estava vindo dele, línguas de fogo irradiavam dele em intervalos. Seus olhos estavam em chamas também. Ele falou: como meu coração é representado pelo jardim no paraíso, o coração de cada crente é igualmente representado como se fosse um jardim fechado onde nos encontramos. O coração do Pai é representado por essas brasas de fogo, em chamas de amor. O coração de nosso Pai é puro, em chamas, e santo. Você deve ser convidado para andar no meio das brasas de fogo, pois, apesar de nosso Pai amar a todos, nem todos são convidados para vir aqui dentro. Para aqueles a quem ele convida, a completa unidade é a única coisa que irá satisfazê-los, consumir e ser consumido, onde todo pecado é impensável e doloroso ao extremo. Como uma mariposa atraída para uma chama, a pessoa é desenhada para mais e mais perto em santidade. Qualquer pensamento de escuridão que impeça a união perfeita com a luz, resistência à obediência, qualquer pensamento que não seja o amor torna-se doloroso, pois a esse nível, a perfeita unidade com o Pai é perturbada. Amor deseja mais e mais do amado. E há dor na separação. A escuridão provoca bloqueios, mas o amor procura mais e mais da luz, mais, cada vez mais, até que o Filho de Deus seja uma chama andante de amor em constante comunhão com o amor em pessoa. Meu coração anseia em crescente multiplicações por meu Pai.
Seu amor me consome, e eu tenho fome e sede demais. Que este desejo seja assim em você, que a sua bondade gere gratidão e Publique. 99. Louvor, que a sua misericórdia gere adoração, que sua santidade gere culto, como um verdadeiro filho do Pai, o amor gera mais amor e confiança. Com isso, ele pegou minha mão e me levou para fora dos carvões de fogo. Conclusão: no retorno, Jesus me levou de volta para a grande assembleia. Quando saímos, meu pai se levantou e proclamou: que seja registrado. Ela passou pelas brasas de fogo, meu nome está escrito em sua testa. Ela é minha chanceler. Ele colocou as mãos sobre meus ombros e me virou para aqueles no mar de vidro. Aceito esta responsabilidade, falei. Assim seja, disse ele. Em seguida, todo o céu foi invadido com altos louvores de Deus por sua fidelidade, música e coros, fragrâncias e cores, além de anjos numerosos curvando-se diante daquele que está assentado sobre o trono. A alegria abundava. Silenciosamente eu disse a Jesus que eu não tinha certeza de tudo o que implicava minha nova função. Ele se inclinou e sussurrou: escreva o que você tem visto e ouvido. Oh, eu assenti. Uma dança em roda animada começou, e os anjos desceram de suas estações acima e juntaram-se aos círculos com os remidos, mas enquanto eu estava lá, 2 anjos escovaram-me com as suas asas, pois eu estava coberta de cinzas. Eu me senti um pouco confusa também, como se eu tivesse passado por algo e não tivesse me recuperado ou me estabilizado. Meus olhos pareciam esticados. Publique. Sim. Um anjo venerável de presente enquanto a festa continuou, meu pai falou comigo em particular. Ana, disse. Jesus e eu nos viramos de frente para ele. Eu tenho um presente para você. Um grande anjo aparentemente velho veio para ficar ao meu lado. Ele parecia um pouco azul por causa da luz azul que emanava dele. Ele tinha uma cabeça parcialmente careca e de barba branca muito longa. Ele usava um manto de corpo inteiro, sem mangas e que era tecido com vários tons de azul. Debaixo havia um manto de um azul mais profundo. Luz brilhou de dentro do manto. Este é um amigo meu, Ana, Jesus me disse. Ele veio para treiná-la. Meu pai disse: Elias é um presente da minha mão. Ele é querido por mim e reverenciado entre os anjos. Ele estará com você agora, durante sua jornada na terra. Ele disse ao anjo, Elias. Elias ajoelhou-se diante do pai. Você vai ajudar a treinar minha filha? Meu pai perguntou. Eu vou, respondeu Elias. Meu amigo, disse Jesus. Jesus levou Elias pela mão, levantou-o a seus pés, e Jesus beijou ambas as faces do anjo. Esta é a minha Ana, Elias, disse Jesus. Ela é amada por mim. Olá, Ana, o anjo disse e pegou a minha mão direita em suas mãos. Estou honrado por lhe dar assistência, disse ele. É meu desejo de servir o grande Deus e viver. Obrigada, eu disse. Espero ser uma boa aluna. Exortação do pai. Ana, disse meu pai, meu povo aguarda pela esperança de que irá selar a minha aliança de paz. Você está pronta? Publique. 101. Sim, papai. Bem, então, minha Ana, ele disse, vamos trazê-los para a sala do trono e para o meu coração. Sua glória veio e beijou minha testa. Jesus se inclinou e beijou minha mão. Eu estou com você, ele disse, olhando profundamente em meus olhos.
Obrigada, sorri, continuando a olhar para aquele a quem o meu coração adora. Ele apertou minha mão. Partida em seguida, Elias e eu nos curvamos e nos viramos para sair. Antes de chegar ali onde a dança acontecia, virei novamente para olhar para o meu pai. A misericórdia, esplendor, e a fidelidade do nosso Deus tomou conta de mim. Engasguei um pouco, enquanto disse, eu te amo, papai. Eu amo você, Ana, meu pai respondeu. Eu sorri novamente e comecei a andar pela sala do trono com Elias. Epagelias seguia logo atrás de nós, Jaxim e Boaz vinham um pouco atrás dele, nas laterais. Enquanto caminhávamos através dos dançarinos, os redimidos reconheciam nossa passagem. Seus olhares estavam quentes. Eu me sentia tão confortável estando entre os entes queridos na terra e ali mais ainda. E que família! Eu pensei comigo mesma. Que amigos! Clara acenou para mim, dentre os que estavam na dança. Eu olhei para os outros anjos que eu conhecia agora, mas havia tantos deles circulando que era difícil distinguir rapidamente o rosto de um ou de outro. No caminho. Public. 102. Quase imediatamente, nós estávamos andando no caminho do paraíso. Outra promessa cumprida, Epagelias disse, falando em voz alta para si mesmo. Virei a cabeça para olhar para ele. Ele riu de si mesmo, meu Deus, ele é fiel. Jaxim e Boaz mostraram respeito para a profundidade de gratidão Epagelias. Eles assentiram solenemente. Questionando Elias, eu disse. Ele olhou para mim. Por que o Senhor me deu um novo nome? Elias respondeu, porque você é nova. Sua missão, a sua chamada, sua direção na terra mudaram. Você é chamada agora para revelar o coração do Pai, e eu sou o ser de auxílio para você fazer isso. Tão poucos entendem, Ana, mas eles anseiam entender. O mundo é exagerado com filhos de Deus. É como se a terra da qual seus corpos foram feitos tivesse muito de um certo poder sobre eles. Verdadeiramente os vasos de barro não devem ditar o curso das vidas dos redimidos, mas eles parecem ter dificuldade em cuidar da parte do navio ou da embarcação contém infiltração. É como se a argila ainda estivesse molhada e algo se infiltrasse em suas almas. No entanto, este modo de vida não será mais suficiente. Os tempos estão vindo e agora já estão aqui quando a separação entre a alma e o espírito, entre corpo e alma, com pureza de coração, deve acontecer para a sobrevivência. Ana, há um espírito na terra que distrai continuamente as pessoas da verdade. Devido a isso, o nosso Deus está enviando novamente o espírito de Elias. A maior necessidade é ainda conhecer o Pai. Ele deve se revelar em Public. 103. Maior medida antes do fim destes tempos. Eu vim para ajudar a revelar o coração do Pai aos filhos, pois o seu coração é para eles, e para contristar seus corações para buscá-lo a fim de que eles possam conhecê-lo. O Pai trouxe você neste momento para ser eu senti que entre muitos estava implícito, para revelar o seu coração. Quando o espírito de Elias está na terra, há julgamentos, secas, e confrontos visíveis com os inimigos de Deus. Como foi com os que adoravam Baal, sempre haverá confrontos violentos e grandes exposições do poder de Deus. Mas primeiro, Ana, os filhos de Deus devem ter uma maior segurança de seu amor. Eles devem estar arraigados e alicerçados em Cristo, com poderes do Espírito Santo, e seus olhos olhando para cima e fixos nele.
Você irá se deleitar em revelar o coração do Pai, eu vou desfrutar auxiliá-la. A nuvem escura. Eu perguntei, o que é a nuvem escura de onde meu pai falou, Elias? Ele respondeu, a nuvem escura que circunda Deus é realmente o óleo denso do Espírito, um grande bem, um sinal visível da magnitude da unção, incompreensível para a humanidade, portanto, aparentemente escura. Para a maioria da humanidade, ele é escondido nas trevas. Luz que eles não podem ver emana dele. Para muitos de seus filhos ele parece escondido, mas o fogo do seu amor está queimando através da densidade como o petróleo agora, e vai permitir que seus filhos vejam o seu amor, sua misericórdia, e sua compaixão paternal, bem como a realidade de sua surpreendente santidade. Este fogo vai queimar tudo o que é de madeira, feno e palha na vida de seus filhos. Eles devem desejar o fogo e ansiar pela sua santidade. Seu coração está voltado para eles, e o fogo do seu amor vai revelar isso. Os corações dos filhos ansiarão voltar-se para ele, e andar através do fogo da purificação, e descansar em seus braços. Como o inimigo odeia o fogo, portanto, os filhos de Deus o amam, pois dentro e através do fogo, eles verão a Deus. No Porto dos Degraus. Public. 104. Nós tínhamos chegado ao Porto do Degrau. Elias sorriu para mim. Você está pronta para ir ao trabalho? Sim, eu sorri de volta. Peguei a mão dele na minha. Obrigada, Elias, a todos vocês, eu disse, virando-me para Epagelias, Jachim e Boaz. Obrigada. Eu vos abençoo, em nome do Senhor Jesus. Obrigado, Ana, responderam eles juntos. Nós recebemos isso. Ficamos ali sem jeito. Agora, o que eu faço? Eu perguntei. Você volta, riu Elias. E vocês? Eu perguntei. Todas as 4 faces de Jachim e Boaz disseram, nós vamos com você, Ana. Lembra-se? Oh, eu disse perplexa, certo. Virei-me para caminhar em direção à estação de encaixe, e eles desapareceram, embora eu soubesse que eles estavam comigo. Azar reaparece. Azar apareceu, encostado no poste de ancoragem. Ah, aí está você, bem, partes de você, ele sorriu, referindo-se à minha cabeça e mãos que eram visíveis. Eu olhei para o meu manto e sapatos. Eu podia ver através o caminho através deles. Ele começou a remover o cabo vermelho do porto. E o pai lhe revelou a razão pela qual você veio? Ele sorriu amplamente. Sim, eu sorri, e então a maravilha e o mistério de tudo isso tomou conta de mim. Sim, eu repeti com um maior sentimento de temor. Public. 105. Você está pronta para voltar, então? Continuou ele, tentando me ajudar a reunir o meu foco de dispersão. Oh, sim, disse eu, de repente percebendo que eu precisava me concentrar na tarefa diante de mim. Eu me movi para a escada. Lembre-se de não olhar para baixo ao longo dos lados das escadas quando voltar. Demora um pouco para se acostumar, mas precisamos aprender algum dia, não é? Ele parecia sempre como uma babá. Ele começou a arranjar para baixo as escadas. Obrigada por sua ajuda, Azar. Esse é o meu nome, disse ele. Espero que não nos vejamos com tanta frequência. Não, estou brincando, disse ele. Se você escorregar na escada, eu estarei com você. Eu ri para ele, balançando a cabeça. Dê-me a sua mão, disse ele, levando-me para o topo das escadas. Agora,
Cuidado com o primeiro passo. A luz não é escorregadia, mas tem uma sensação diferente dos materiais da Terra, você sabe. Ele segurou minha mão até que eu tivesse dado o primeiro passo e depois o próximo. Tá certo. Ele me animou e começou a assobiar por entre os dentes e batendo palmas bem alto como seria em um evento esportivo. Tome cuidado, amor. A descida eu não pude deixar de sorrir, mesmo quando me firmei na escada. Quando comecei a descer, ele me chamou, lembre-se de que há portos do degrau por todo o mundo e prontos para o seu uso. Obrigada, eu gritei de volta para ele em voz alta, levantei a minha mão sem olhar para trás. Eu podia sentir que ele estava me observando por todo o comprimento da escada. Ele continuou a segurar a extremidade do cabo. Public 106. Quando cheguei ao fundo, eu me virei e acenei, embora ele já fosse apenas um pontinho. Os cabos que estavam atrelados à escada no seu primeiro bloco foram retraídos, depois o segundo bloco de degraus, depois o terceiro, e desapareceu. Mais uma vez na terra eu estava de volta ao local de onde tinha fugido. Ouvindo à distância, eu podia ouvir o som de uma batalha feroz em andamento. Rapidamente me arranhei em meu caminho para o topo da colina de areia novamente. Eu queria ver se algo da cidade permaneceu após o ataque do ariete. Onde a cidade murada havia estado, agora só havia entulho, pedras espalhadas, e bolsões de queima. Ainda assim eu sabia que as pedras vivas da verdadeira Igreja de Cristo, estavam seguras. Alguns deles podem ter subido em escadas, ou se escondido em cavernas, ou flutuado sobre a água, mas as pedras vivas haviam sobrevivido. Fiquei ali um momento olhando para a devastação diante de mim. Então olhei para cima, inclinei a cabeça para o lado, e sorri. Relatório de trabalho, papai. Pós-fácil como aconteceu. Vocês receberão uma visitação. Com estas simples palavras nossas vidas foram explodidas de um reino para outro, embora não percebêssemos isso na época. Meu marido e eu recebemos essa promessa em um jantar alguns dias antes de sairmos da cidade. 4 anos antes, o Senhor nos trouxe a essa grande área metropolitana após a aposentadoria do meu marido do ministério pastoral. Nós reunimos pastores e intercessores cruzando linhas denominacionais em um movimento de oração em toda a cidade. Public 107. Depois o Senhor levantou uma liderança entre os pastores que transformaram o ministério de oração da cidade para eles. No nosso último encontro municipal com os ministros, eles impuseram as mãos sobre nós, nos abençoaram, e nos enviaram para servir a maior parte do corpo de Cristo. Você estará em uma cabine na estação de Hanukkah quando for receber esta visitação, o convidado para o jantar tinha continuado. Ele era um amigo nosso que tinha um ministério profético reconhecido internacionalmente. Embora o tivéssemos conhecido há vários anos, ele nunca havia falado palavras do Senhor para nós pessoalmente. Eu já tinha visto anjos intermitentemente enquanto estávamos na cidade e tinha visto o Senhor várias vezes a certa distância, mas uma visitação era muito além do que meu marido e eu jamais havíamos experimentado. Para dizer o mínimo, nós estávamos atordoados. No entanto, o nosso Deus é misericordioso e cheio de surpresas. Na véspera de Hanukkah, em 1994, em uma cabana em um lago no Texas, de repente, os céus se abriram enquanto o Espírito conduziu-me à sala do trono de Deus.
Vi com clareza surpreendente de tal forma que eu não podia negar o que eu estava vendo. Tudo o que eu vi e ouvi foi diferente do que eu tinha pensado, extraordinário, porém confortável. Era como se eu estivesse em casa. Comecei a visitar o céu em uma base diária. Embora no início as visitas fossem cansativas, tive o cuidado de revistá-las. Eu não acho que essas visitas sejam como visões, pois acredito que o que eu vi está realmente lá. João falou de uma experiência em Apocalipse 4:1. João relatou o que viu e ouviu quando ele foi convocado para o céu no Espírito. Havia também visões. Este livro começa com uma visão. Visões parecem ser uma linguagem pictórica visual que representam a verdade de Deus na qual a pessoa pode ou não participar. Um exemplo das visões dadas a João, enquanto ele estava no céu, é Apocalipse 9:17. Quando eu compartilhei estas revelações com meu marido, o Senhor permitiu que meu marido experimentasse o que eu estava sentindo por Public 108. Estar lá. Então, em 01 de janeiro de 1997, o Senhor nos pediu para compilar um livro de algumas das primeiras revelações e incluir um adendo contendo a verificação bíblica e iluminação a respeito de tudo que foi visto e ouvido. Ele nos pediu para completar todo o manuscrito em um ano. Este livro é em resposta ao pedido do Senhor. Meu marido e eu podemos realmente dizer que não acreditamos que este livro é nosso. Nós servimos ao Senhor de tal maneira que é absolutamente Ele quem fez isso. Tudo neste livro é verdade. Se há erros na forma como as coisas são descritas, os erros são inteiramente nossos. Todos aqueles que nasceram de novo em Cristo Jesus sentam-se com Ele, em espírito, nos lugares celestiais. No entanto, Ele tem sido gracioso em permitir que alguns de nós vejamos esse reino, de acordo com a sua palavra em João 1:51. Além disso, descobrimos que estas revelações não eram para nós dois exclusivamente, como se tinha pensado inicialmente, mas para compartilharmos com o corpo de Cristo, do qual somos membros. Nós, que somos servos de Cristo, o abençoamos em seu nome. Ana encontrei a uma extensa seção de notas apresentado no livro, mas não será apresentada aqui. Translated by Rosaine Dalila Scruff. Contact semeadora777@gmail.com